Bem, neste vídeo eu vou falar em como me tornei um técnico em automação ou instrumentista. Desde pequeno eu me interessava pela eletricidade. E o que eu me lembro da minha mais tenra idade é que um belo dia meu tio resolveu trocar o fusível daqueles contadores antigos, como esse que vocês estão vendo aí na foto, que é da casa da minha avó. E eles usavam aquelas chaves faca e aquele fusível de rolha. E as pessoas sabiam que podiam levar choque. Então o meu tio, todo cuidadoso, foi lá, pegou um alicate para tirar o fusível. O que ninguém tinha contado para ele é que o alicate tinha que estar isolado também. Então ele foi com toda a vontade e quando ele encostou no fusível, voou o alicate para um lado e o tio para o outro. Depois disso, eu comecei a me interessar pela automação. Eu achava fantástico aquele negócio da luz da geladeira apagar quando você fecha a porta. Eu achava aquilo assim uma coisa misteriosa. E depois de muito investigar, eu descobri que havia um botãozinho que quando fechava a porta fazia apagar a luz. Bom, meu pai comprou uma vitrola. E essa vitrola era uma vitrola Standard Electric, toda automática. Você colocava uma pilha de discos num pino central e ela ia jogando os discos. À medida que os discos iam caindo, o braço levantava automaticamente, ia até a primeira faixa do disco e tocava o disco inteiro. E depois, quando chegava no fim, ele levantava e voltava para o seu lugar. E se havia outro disco, ele derrubava aquele disco e voltava novamente para tocar e assim por diante até terminar. Quando terminava, ele não voltava mais. Então eu ficava muito interessado em saber como é que ele sabia que tinha acabado aquela pilha de disco. E eu fiz muita arte com aquele toca-disco. Eu segurava o braço para ver o que acontecia, se ele parava, o braço arrebentava. Eu derrubava todos os discos de uma vez só, arrebentava o braço de novo. E o técnico, toda vez que o técnico vinha em casa, ele ficava perguntando para o meu pai, mas quem é que faz isso com esse toca-disco que ele está sempre moído? E meu pai dizia que não sabia. É claro que ele sabia no fundo, né? Mas o legal daquele toca-disco era todo aquele conjunto de engrenagens que tinha na parte inferior do toca-disco e que ia se movimentando assim automaticamente. Eu achava aquilo incrível. Tanto que de vez em quando punha um palito, punha o dedo para tentar segurar, coisas desse tipo. Bem, eu estava já nesse processo de descoberta quando fui morar no Mato Grosso. A grande novidade é que lá não tinha energia elétrica. Então todas as casas eram iluminadas com lampião. E a minha primeira tarefa da minha irmã foi ir comprar uma lamparina a querosene. Mas para nós aquilo era uma novidade. E como ninguém sabia como se falava isso em português, minha mãe falou simplesmente para nós, vamos comprar uma lumeta. E eu e minha irmã saímos, e a gente entrava nos armazéns e pedia, tem lumeta? As pessoas diziam não. Eu ia no próximo, tem lumeta? Não. E assim nós fomos em 2, 3 armazéns e não tinha. Daí eu comecei a pensar, puxa, num lugar onde toda a casa tem lamparina, é impossível que não tenha lamparinas para vender. Então nós fomos no armazém grande e nós perguntamos, tem lumeta? Ele falou não. Eu disse, me diga uma coisa, e aquelas, como é que essas coisas que usa para iluminar a casa, como é que vocês chamam? Daí ele disse, é lampião ou lamparina. Daí eu disse, deixa eu ver uma. E daí ele me mostrou. Daí eu disse, então nós queremos uma lamparina querosene. Mas seguindo com a parte elétrica, uma coisa que havia lá era que algumas casas tinham o gerador próprio. Então, quando era 5 horas da tarde, o pessoal ligava o gerador e aquelas casas eram iluminadas. E 10 horas da noite, davam 3 piscadinhas na luz, significava que tinha mais 15 minutos de luz e então apagava tudo. E eu achava aquilo fora de série.
as pessoas puxando o ramal interno, fazendo as instalações elétricas, que eram todas aparentes, porque lá as casas eram todas de madeira. Então eu achava aquilo fantástico. Quando nós voltamos de Mato Grosso, e voltamos para Santa Felicidade, eu tinha um vizinho que era muito interessado por eletricidade também. Então juntamos os dois e a gente começou a fazer experiências com pilhas. Então ele tinha na casa dele uma porção de pilhas antigas descarregadas e a gente fazia uma série de experiências, ligava todas elas em série para fazer acender uma lampadinha de lanterna e coisas do tipo. Inclusive aquela velha experiência de colocar a pilha no meio da cinza para recarregar. O fato é que se você coloca a pilha num lugar mais aquecido, enquanto ela estiver mais quente, ela vai gerar um pouco mais de energia. Mas basta ela voltar à temperatura normal, que ela continua descarregada. Nós tínhamos carrinhos de rolamentos que nós mesmos fizemos e que usávamos para descer desvairadamente nas descidas próximas de casa. E daí ele resolveu fazer uma instalação elétrica no carrinho dele e, no caso, quando ele saía de carrinho, ia com a luz acesa, né? Mas uma coisa que nós desenvolvemos em conjunto foi um telégrafo de luz. Nós lançamos os fios da casa dele até a minha e mandávamos mensagem um para o outro. Só que ao invés de ter alguma coisa que fazia barulho, a gente usava lâmpadas. Então a gente estava ali, de repente aquela luz começava a piscar e a gente ia lá. Isso nos valeu de decorar todo o código Morse. O problema era que a gente não tinha aquela experiência. Então depois de transmitir a mensagem, a gente abria a janela para perguntar o que é que o outro tinha mandado. Ou seja, o telégrafo não serviu para nada. Mas pelo menos a gente fez toda aquela experiência com energia elétrica, né? Bem, depois de todas essas experiências, eu acabei o ginásio na época, que seria hoje a 8ª série do primeiro grau, ou do fundamental. E eu tinha que tomar um destino na vida. Então minha mãe me inscreveu lá na escola técnica. Nós fomos até lá e na hora de me inscrever, eu queria fazer o curso de eletrônica, mas minha mãe democraticamente me inscreveu no curso de eletrotécnica. E simplesmente assim fomos para casa, e daí, conversando com outros colegas lá na escola, eles falaram que também queriam se inscrever na escola técnica. E daí fizemos um grupinho de estudos, pedimos uma sala emprestada do diretor do nosso grupo escolar, e daí, com base no prospecto do curso, estudamos todas as matérias que iam cair. E fui no dia lá fazer a prova. Eu fiquei estupefato com a quantidade de pessoas que sabiam fazer coisas mirabolantes. E eu pensei, meu Deus do céu, eu nunca vou passar nesse curso, eu não sei nada disso. Mas o negócio era ir em frente, né? Não adianta você desistir antes de fazer a coisa. E no caso eu passei no 6º lugar, inclusive, foi muito bem aprovado. E a partir daí entrei para o curso técnico, de eletrotécnica. Nos primeiros dias do curso técnico, a minha genialidade já brilhou. Certo dia, o professor de matemática propôs alguns exercícios e eu fui faceiro resolver. E era um produto notável, então um foi fazer o produto notável de soma, o outro foi fazer o produto notável de soma e diferença, e o meu era o produto notável de diferenças. E eu fiz errado, né? Então, quando eles foram examinar o primeiro, o professor disse muito bem. Quando foi examinar o segundo, o professor disse muito bem. E quando ele foi examinar o que eu tinha resolvido, ele me deu os parabéns. Eu fiquei todo cheio. Ele disse, meus parabéns, quem foi que resolveu esse aqui? Levante. E eu levantei. Ele disse, o senhor é um gênio, o senhor acabou de revolucionar a matemática, o senhor simplificou o produto notável de duas diferenças. Daí eu percebi que era uma ironia, né? Eu tinha errado. Enfiei a cara embaixo da carteira e fiquei envergonhado o resto da aula.
Mas a vida segue em frente, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Em outra passagem, numa aula de instalações elétricas, o professor estava explicando um circuito de comando trifásico. E o comando envolvia, é claro, duas fases, a R e a S. A T só era usado no acionamento do motor. E o professor começou a analisar aquela linha de comando e ia perguntando, esse não, esse contato fecha, qual fase que vem aqui? E foi. E só tinha a fase R ou S. Daí ele olhou para mim e perguntou, me diga, qual fase que está chegando aqui agora? Eu olhei para ele e disse, a fase T. Imagina como eu estava entendendo do assunto. Ele olhou para mim assim, bem sério, e disse, te mando para fora, piá. Após alguns solavancos, eu comecei a ir bem no curso e depois de ter concluído o curso, eu não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Pegava a carteira de trabalhos, documentos e às vezes saía a pé de empresa em empresa lá na cidade industrial e nada de arrumar emprego. Até que um belo dia tinha um anúncio no jornal para trabalhar no Trombini, que é aqui perto de casa, em Santa Felicidade. Eu fui lá e o emprego era para eletricista, mas a pessoa que me entrevistou gostou da minha entrevista e ao invés de me contratar para eletricista, ele me convidou para uma espécie de desenhista, onde eu deveria desenhar todos os circuitos da empresa, porque ninguém sabia de nada. Tudo ficava na mão da experiência dos mais antigos. E daí eu comecei a desenhar tudo e a organizar os circuitos também. E nesse instante chegou na empresa um senhor que veio para organizar a empresa. E ele me viu desenhando e ele me disse, olha, você tem muita paciência, você vai ser instrumentista. Daí eu perguntei para ele, o que é instrumentista? Ah, ele me levou pela fábrica e começou a me mostrar lá os instrumentos e como é que aquilo funcionava. Eu detestei a ideia, eu disse, não, eu não estudei para isso, eu estudei a parte elétrica, não estudei para ficar mexendo com graxa, com tubinhos, com ar. Isso aí não é comigo. Daí ele disse, não, mas eu quero que você siga esse caminho, você vai gostar, é um ramo que dá muito mais dinheiro que eletricista. Bom, quando ele falou em dar muito mais dinheiro que eletricista, aí eu me interessei, né? Porque a gente vinha de uma condição muito humilde e a gente precisava se desenvolver na vida. Ao mesmo tempo surgiram dois concursos para fazer, um na Petrobras e um na Petrofert. Esse concurso na Petrofert era de instrumentista e pagava mais que o de eletricista na Petrobras. Então eu enveredei por esse. E também não me agradava a ideia de trabalhar na Petrobras, principalmente porque eles levaram a gente a dar um passeio e eu olhei aquela unidade toda suja de graxa, eu não gostei daquilo. Pensei, quem sabe na outra empresa lá, na Petrofert, seja diferente. E realmente era um pouquinho mais limpo. Mas adivinhe que área que eu fui cair? Fui cair exatamente na área que lidava com graxas e óleos, que eram os compressores. Mas isso já é uma outra história.